Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga. Desejo uma maravilhosa quinta-feira para você e para todos os seus. Nesse vídeo aqui, vamos compartilhar a coletiva de imprensa concedida ontem a respeito da primeira reunião do Comitê Nacional para o Enfrentamento da Pandemia, realizada no Palácio do Planalto. Esse comitê reúne os chefes dos três poderes, além do ministro da Saúde e representantes de governadores e prefeitos. Após a reunião, o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, e o ministro da Saúde falaram sobre o que foi discutido na reunião. Vamos ver como foi, mas antes de partir para a coletiva, te convido, como sempre faço, aproveito para te convidar, como sempre faço, para que você se inscreva aqui em nosso canal, deixe o seu like neste vídeo, para nos dar aquela força para que a gente possa fazer com que o nosso novo canal de notícias, o IM News, cresça e para que a gente possa continuar trazendo conteúdo confiável e de qualidade também por aqui. Dito isso, vamos aí direto ao que interessa. Olha só. Jair Bolsonaro, juntamente com o presidente do Senado, o presidente da Câmara dos Deputados, o ministro da Saúde, tendo também outros participantes, representantes do Ministério Público, do Poder Judiciário, do Ministério das Comunicações, do Ministério de Ciência e Tecnologia. O objetivo do comitê, já amplamente alardeado, é o estabelecimento de uma coordenação geral, central, com a participação do presidente da República, nessa linha de coordenação política, o que se impõe ao chefe de Estado, mas todos com absoluta ciência e consciência de que a grande responsabilidade de coordenação técnica é do senhor ministro de Estado da Saúde, Dr. Marcelo Queiroga. Essa coordenação técnica submetida e subjugada à medicina, à ciência e aos critérios de administração pública, já revelados nos primeiros dias de gestão do Ministério da Saúde pelo Dr. Marcelo Queiroga. O que se discutiu foram as iniciativas do Congresso Nacional, tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados. Comunicamos ao senhor presidente a aprovação na data de ontem pelo Senado Federal de um projeto de lei originário da Câmara dos Deputados, de número 1010 de 2021, idealizado pelo presidente Arthur Lira, para a contratação de novos leitos de UTI com a participação da iniciativa privada e com possibilidade de compensação tributária. Pedimos à Sua Excelência o Presidente da República a sanção desse projeto. Discutimos também a forma de ampliação da vacinação no Brasil, em especial considerando a premissa de que já foram contratadas doses de vacinas suficientes para a imunização do povo brasileiro, da possibilidade desde já da ampliação da possibilidade da iniciativa privada participar de maneira mais ativa disso, com a possibilidade de aquisição para a vacinação e com doação de parte disso ao Sistema Único de Saúde. Algo que está na Lei 14.125, mas que exige o cumprimento do Plano Nacional de Imunização. Há então uma ideia discutida neste comitê da possibilidade de uma inovação legislativa para uma participação da iniciativa privada. Então, as iniciativas do Congresso Nacional, além dessas, outras foram apresentadas ao senhor Presidente da República e aos demais participantes do comitê. Transmiti também ao presidente e aos demais membros do comitê as reflexões, impressões, reivindicações dos governadores de Estado e do governador do Distrito Federal. E uma série de sugestões aqui colocadas e que já deixei em mãos do ministro da Saúde, de iniciativas que podem ser tomadas. Inclusive,
de uma atualização do Plano Nacional de Imunização, da operacionalização dessa imunização, com a priorização de profissionais da segurança pública e dos professores do Brasil, para que tenhamos a imunização desses agentes que são fundamentais para a garantia da segurança pública e da educação no nosso país. Diversas outras medidas foram sugeridas, desde a centralização da entrega de equipamentos, de insumos às secretarias de Estado em cada um dos estados, até a necessidade de uma atualização mais eficiente da gestão da pandemia por municípios e estados, algo sobre o qual o presidente Arthur Lira falará com mais detalhamento em razão da necessidade de se ter, além da vacinação, a informação atualizada sobre essa vacinação, para que essa seja uma informação absolutamente fidedigna. Transmitir ao presidente da República o intuito dos governadores de colaboração, respeitosos em relação ao momento que nós estamos vivendo no Brasil e que necessita dessa união entre os poderes e essa união entre os agentes políticos e agentes públicos do Brasil. O senhor ministro da Saúde, que também falará, nos dá informações também muito importantes que acalmam o Congresso Nacional e acalmarão a sociedade brasileira em relação à disponibilização de oxigênios para os hospitais, aos insumos, sobretudo de sedação, porque é inimaginável, impensável que possamos ter essa dificuldade crônica no Brasil. A dificuldade já existe hoje, mas o senhor ministro tem cuidado de garantir esses kits de intubação. Falamos a respeito do aprimoramento das relações internacionais do Brasil e depositamos grande confiança no novo ministro das Relações Exteriores nesse sentido, mas sem olvidar do papel do Ministério da Saúde nessa relação direta também com outros países, sobretudo com os Estados Unidos da América, muito dispostos a auxiliar o Brasil, algo que eu posso testemunhar em razão da reunião que tive ontem com o senhor embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Todd Shetman. É muito importante a comunicação, que haja um alinhamento da comunicação social do governo, da assessoria de imprensa do presidente da República, no sentido de haver uma uniformização do discurso, de que é necessário se vacinar, de que é necessário usar máscara, de que é necessário higienizar as mãos, de que é necessário o distanciamento social, de modo a prevenirmos o aumento da doença no nosso país. Inclusive, uma sugestão muito rica do senhor ministro da Saúde, de aproveitar o ensejo da Semana Santa, que é um feriado que tende a estimular a aglomeração, que possa o povo brasileiro ter a consciência de que precisa fazer o distanciamento social, mesmo num feriado de Semana Santa. Outras tantas questões foram discutidas e evoluídas, inclusive com a participação do Poder Judiciário e do Ministério Público, no sentido de se conferir segurança jurídica às medidas tomadas pelo Poder Executivo e pelo Poder Legislativo nesse enfrentamento da pandemia. De nada adianta nos esforçarmos na produção legislativa, no estabelecimento de políticas públicas no Executivo e termos decisões judiciais que invocam fundamentos para fazer prevalecer o entendimento do Poder Judiciário em detrimento do entendimento do Poder Legislativo em relação a um determinado tema. É óbvio que respeitamos as decisões judiciais, mas elas não podem ser fator de insegurança jurídica para, ora, se proibir a iniciativa privada, ora se permitir a iniciativa privada, ora se cumprir o Plano Nacional de Imunização, ora não se cumprir o Plano Nacional de Imunização. E há um compromisso do CNJ e do CNMP, Conselho Nacional de Justiça e Conselho Nacional do Ministério Público, no sentido, inclusive através de recomendações do CNJ, de se buscar essa segurança jurídica com a participação muito importante do Poder Judiciário nessa empreitada. Portanto, para uma primeira reunião do Comitê de Coordenação,
eu considero que houve um proveito muito grande. Primeiro, um grande passo de unificação, de demonstração dessa união entre os poderes da República, com o objetivo comum de enfrentamento organizado, técnico, científico, com planejamento e com ações que decorram desse planejamento para esse enfrentamento da pandemia que tem se agravado cada dia mais. Nós queremos, em nome do Congresso Nacional, em especial do Senado da República, dizer da confiança que nós temos no trabalho do ministro Dr. Marcelo Queiroga, do nosso espírito de colaboração com o Ministério da Saúde e que possamos somar os esforços para demonstrar à sociedade brasileira que essa união, essa pacificação é que serão o caminho que nós precisamos percorrer para que tenhamos êxito neste enfrentamento. Temos dois caminhos, ou da união, materializada nesta primeira reunião de hoje, que se desdobrará em novas reuniões a miúde entre todos esses personagens, ou o caminho do caos. E ninguém quer o caminho do caos, todos querem o caminho da solução. E essa solução passa por temperança, por ponderação, por ações que sejam efetivas, por cobranças que precisamos fazer, e o senhor ministro e a sua equipe haverão de entender a cobrança e a fiscalização do Congresso Nacional nesse sentido, mas é o nosso papel fazê-lo em nome do bem-estar da sociedade brasileira. Então, esses foram os pontos centrais que, de minha parte, eu levei para o Comitê de Coordenação e ouvi ponderações muito inteligentes e ações estabelecidas que realmente deixam o Congresso Nacional com uma boa expectativa e uma boa perspectiva de solução o quanto antes dessa pandemia do coronavírus. Muito obrigado a todos. Bom dia a todos, bom dia a todas. Como explicitou muito bem o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, esta primeira reunião ela foi muito produtiva no aspecto de se trazer alguns esclarecimentos para o Congresso Nacional, para a população brasileira, vindo do Ministério da Saúde, que é o vetor de toda a orientação, escolhido por nós, pelo Presidente da República, pelo Congresso Nacional, para tratar desse assunto pandemia como tendo a última palavra. Praticamente, pontuando alguns temas, para que fique bem claro, nós estamos com um problema que precisa ser resolvido. O Congresso Nacional, como falou o presidente Rodrigo Pacheco, tem feito as medidas legislativas tentando se moldar a uma necessidade de carência do país para algumas ações, como vacinação, como leitos, como insumos, como toda a infraestrutura que advém do combate à pandemia, numa sinergia muito próxima do ministro Queiroga. Alguns projetos de lei foram votados na Câmara e no Senado, ontem alguns na Câmara, ontem alguns no Senado e hoje mais alguns na Câmara e possivelmente também no Senado da República, que vão dirimir algumas dúvidas. Mas é preciso que a gente esclareça, e essa cobrança tem sido já reiterada por parte do Ministério, e lógico, o ministro chegou praticamente ontem, e nós temos que prestar atenção num dado, principalmente a imprensa. Por que o Brasil distribuiu 34 milhões de doses de vacina e nós só temos 18 milhões de doses aplicadas? Eu não acredito, não acho que seja possível que nenhum governador e nenhum prefeito não esteja vacinando. Nós estamos com um déficit aí de quase 14 milhões de vacinas nos gráficos oficiais. Isso impacta percentualmente e absolutamente na informação dada aos brasileiros. A nossa solicitação é que o Ministério da Saúde forme urgentemente um grupo ainda mais rígido de controle desses dados, porque eu cito um exemplo de um estado que recebeu 3 milhões de doses e só consta a informação de que vacinou 1,5 milhão. O Ministério pode entender que ele tem um estoque de 1,5 milhão e que ele não tem necessidade de vacina, que essa vacina pode ser transferida para outro estado que tenha mais necessidade?
ou o Ministério pode entender que está havendo atraso na informação de vacinação, que prejudica também a nossa avaliação nacional de para onde há necessidade de se enviar vacinas. É importante que a imprensa nos ajude nessa cobrança, que é transferida aos senhores governadores. Eu não acredito, em hipótese alguma, que tenha nenhum tipo de má vontade ou má fé nisso. Pelo contrário, é o atabalhamento desta crise, desta pandemia, ou da burocracia de informação por parte de governos estaduais e governos municipais do retorno dessas vacinas que foram enviadas. É um controle importante sanitariamente, é um controle importante para que a população saiba, essencialmente, o nível de vacinação em que o Brasil se encontra. Nós temos tomado isso como preocupação, ministro, e temos cobrado isso diariamente, para que nós tenhamos informação nesse período. É tudo, né? É onde nós centralizaremos todas as ações diariamente, para que essas ações sejam feitas sempre com a maior amplitude de positividade na cobertura vacinal de toda a população. É fato que o nosso problema é vacinar e esse é o nosso foco, mantendo um contato direto para que a entrega dos IFAs não deixem de acontecer no Brasil, contato direto com as unidades produtoras brasileiras, acompanhando com todo zelo a dedicação do Ministério da Saúde em aquisição de novas vacinas, em aquisição de insumos, em aquisição de equipamentos. E nesse mistério é que nossa primeira reunião de hoje aconteceu com sugestões, com cobranças, com ideias e com satisfações, para que a população brasileira vá sabendo constantemente o que vem acontecendo. Momento de muita dificuldade, mas que, como disse o presidente Rodrigo Pacheco, por exemplo, é de muita concentração na união de esforços, para que todos juntos consigamos encontrar um único caminho, que é o caminho de superarmos essa crise, que tanto é sanitária como é econômica. Tem uma discussão que inicia-se hoje na Câmara e tem que ser transparente, com a imprensa acompanhando, que é da possibilidade da iniciativa privada também adquirir vacinas, para que o empresário possa vacinar os seus funcionários para manter a sua empresa e o seu negócio de pé, e também extrapolar para o SUS uma quantidade, podendo também extrapolar para a família dos seus funcionários uma quantidade, ou podendo doar 100% para o SUS. Não há conflito de interesse. O Ministério já tem contratualizados mais de 500 milhões de doses. A iniciativa privada talvez nesse momento possa ter uma agilidade por outros caminhos que possam trazer outras vacinas para o Brasil, e qualquer brasileiro vacinado é um a menos na estatística que pode correr risco de contrair o novo vírus. Nós temos que alargar, que avançar no sentido de dar maior cobertura, ajudar as políticas públicas, fortalecendo o SUS, mas essencialmente nós estamos num momento de guerra, e na guerra vale tudo para salvar vidas. Talvez algumas regras de 2, 3 meses tenham que ser modificadas, mas no interesse de um debate amplo, transparente, com a participação de todos, oposição, situação, porque nesse momento todos nós somos congressistas brasileiros que representam as suas cidades, seus estados, a sua população. A Câmara, como o Senado, ministro, estará atenta à disposição para que as medidas legislativas, na medida do possível, possam auxiliá-lo, para que o senhor tenha mais agilidade, mais armas, mais instrumentos, mais ferramentas no combate a esta pandemia. Então, algumas ideias foram colocadas aqui, algumas situações que foi tratado ali dentro foram colocadas aqui. O presidente Rodrigo Pacheco deu uma visão mais ampla. Eu procurei ser mais incisivo em 2 assuntos que eu acho que são essenciais: cobertura maior de vacinação e informação com relação às informações que voltem dos estados e municípios com relação ao percentual e ao número absoluto de brasileiros vacinados. Muito obrigado. Bom dia, senhores. Essa reunião do Comitê da Pandemia da Covid-19, com a participação do presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, do presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, é a materialização da harmonia entre os poderes, que é a principal ferramenta para o enfrentamento dessa situação sanitária grave que o mundo se encontra e, particularmente, o nosso país. Eu agradeço muito aos senhores presidentes das 2 casas legislativas pela confiança
que externam em relação ao Ministério da Saúde como sendo o coordenador das políticas públicas de saúde através do nosso Sistema Único de Saúde, que é a principal ferramenta para contermos a pandemia e devolvermos o nosso país à situação de normalidade, onde as pessoas podem viver livremente como vivíamos antes. Recebemos com muita satisfação as duas propostas legislativas que estão na iminência de serem aprovadas pelo Congresso Nacional. Seja a participação da iniciativa privada na campanha de vacinação, seja a possibilidade de ofertas de leitos privados através de compensações tributárias. São duas iniciativas importantes que se somam a outras iniciativas já tomadas pelo Poder Legislativo, que tem sido muito útil para a população brasileira. Recebemos também do senador Rodrigo Pacheco uma série de sugestões, uma série de encaminhamentos que todas já estavam na alça de mira do Ministério da Saúde e agora, com esse reforço do Senado Federal, elas serão mais facilmente implementadas. O compromisso do Ministério da Saúde é com práticas científicas sólidas que possam trazer melhoras nos resultados que estamos obtendo até agora de mortalidade. E essas medidas, elas visam reduzir mortalidade hospitalar, mas visam, sobretudo, através de controle epidemiológico próprio, reduzir o número de casos que pressionam o nosso sistema de saúde. A campanha de vacinação ampla e ágil é o passaporte para o fim da pandemia. E é esse o esforço que temos feito. O governo federal já tem contratado mais de 560 milhões de doses de vacina. É claro que nós não dispomos dessas doses no Departamento de Logística do Ministério da Saúde, até porque há uma carência de vacinas a nível internacional. Mesmo assim, já foram aplicadas mais de 34 milhões de doses, já foram distribuídas mais de 34 milhões de doses para o Estado. O senador Arthur Lira aqui alerta, e com muita propriedade, que nós devemos ter essas doses que são distribuídas para o Estado convertidas em pacientes imunizados. E nós precisamos aprimorar o nosso sistema de informação para que ele consiga acolher dos municípios e dos estados os dados, para que o DataSUS seja abastecido, de tal sorte que os senhores tenham e a população brasileira tenha dados concretos acerca da vacinação. Os imunizantes que foram ofertados à população brasileira, eles são de duas origens, do Instituto Butantan e da Fiocruz, a vacina Fiocruz AstraZeneca. A maior parte é Butantan e agora, no mês de abril, começa um aporte maior da vacina da Fiocruz. Bom, além dessas duas vacinas nacionais, como os senhores sabem, nós temos tratativas diretas com outras indústrias. A exemplo da Pfizer, com que o Ministério da Saúde já tem um contrato firmado e com possibilidade de expansão. Nós temos também a Janssen, vacinas outras como a vacina da Bharat BioNTech. A vacina da Bharat BioNTech é uma vacina indiana que o Ministério da Saúde já contratou um aporte muito significativo e que reforçaria o nosso programa de vacinação agora nos meses de abril, de maio, de junho. Os senhores viram que a Anvisa ontem fez um reparo acerca das fábricas dessa vacina na Índia e a necessidade de resolver essas questões regulatórias. Eu cito isso aqui só para mostrar que essa questão do aporte de vacinas é um processo dinâmico que tem que obedecer às questões regulatórias do país, tem que obedecer, sobretudo, à legislação, mas o Ministério da Saúde está atento e já está trabalhando juntamente com a Anvisa e com base na legislação para que essas vacinas adquiridas junto à Índia, elas possam ser acessíveis à população brasileira. Por outro lado, nós tivemos boas notícias. A Sputnik teve sua planta habilitada. Então, nós sabemos que já há, inclusive, acordos com a indústria nacional para a produção desse agente imunizante aqui no Brasil. É outra opção
para fortalecer o nosso programa de vacinações. Ontem, como vocês já anunciaram na imprensa, tivemos 2 reuniões muito produtivas, uma com o embaixador americano, Todd Chapman, e outra com o Dr. Anthony Fauci, do CDC, Autoridade de Saúde Pública Americana. Então, essas reuniões mostram que podemos avançar muito nessa relação, como já destacou o senador Rodrigo Pacheco, nas relações internacionais, que possam resultar em suprimentos de insumos, seja vacinas, seja outros insumos, como os chamados kits de intubação, que são medicamentos sedativos, bloqueadores neuromusculares, que são importantes nesse momento que muitos pacientes estão incorrendo aos hospitais com síndromes respiratórias agudas graves. O Ministério da Saúde tem acompanhado a evolução dos estoques. O Ministério da Saúde, através de parceria com a Anvisa, ele consegue visualizar os estoques da indústria farmacêutica, a fim de garantir que haja uma distribuição homogênea desses medicamentos entre a saúde pública e a saúde suplementar. É claro que a nossa indústria farmacêutica ela não tem toda a capacidade para suprir o mercado diante de uma avalanche de casos que tem afetado o nosso sistema de saúde. Estamos em tratativas com a OPAS e com o próprio governo americano para buscar esses produtos e rapidamente restabelecer estoques reguladores que tirem a gente dessa situação de ter que resolver as coisas a cada dia como tem sido feito. Essas tratativas, elas estão adiantadas. O mesmo ocorre em relação ao oxigênio. O Brasil ele tem uma boa capacidade de produzir oxigênio, ele produz oxigênio medicinal, ele produz oxigênio para a indústria. Mas esse oxigênio ele tem que ser disponibilizado nos hospitais. Existem 2 formas de fazê-lo. Através dos caminhões-tanque que conduzem o oxigênio líquido, através de cilindros de oxigênio, que é a forma mais antiga, mas existem dificuldades no nosso parque industrial de oferecer a oferta de cilindros que nós precisamos. Estamos trabalhando junto com a iniciativa privada, por exemplo, uma discussão muito produtiva com o presidente da Fiesp, no sentido de termos mais cilindros disponíveis para levar para as cidades mais remotas, para oferecer oxigênio à nossa população. Em relação aos caminhões-tanque, nós importamos 13 caminhões-tanque do Canadá, que vão fortalecer a distribuição de oxigênio no país. Há ações também para desviar um pouco o oxigênio que é dedicado à indústria para o uso medicinal. Mas isso tem limites, porque a indústria também precisa do oxigênio para produzir insumos que são úteis para o sistema de saúde. Então é por isso que o Congresso Nacional, aqui representado pelo presidente da Câmara e do Senado, juntamente com o senhor presidente da República, conferiu autonomia ao Ministério da Saúde, que é a quem incumbe a adoção das políticas sanitárias próprias, para que nós consigamos ter melhores resultados no enfrentamento a essa pandemia. Em relação aos protocolos assistenciais, é patente que o Ministério da Saúde tem feito um esforço para dialogar com a comunidade científica. Aqui eu deixo bem claro a minha visita à Universidade de São Paulo, a principal universidade da América Latina, e uma discussão muito produtiva com os professores titulares da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que estão colaborando conosco na elaboração de protocolos, para que esses protocolos consigam, de alguma maneira, optimizar a assistência dos pacientes gravemente acometidos pela Covid-19. Como, por exemplo, o uso racional do oxigênio. Aqui eu digo uso racional do oxigênio, não é racionamento. Nós devemos ofertar o oxigênio para quem precisa de oxigênio. Nós devemos observar nos hospitais se não há perdas nas tubulações. Ou seja, poupar esse recurso para usar em quem precisa deles, que são, sobretudo, os pacientes portadores da Covid-19. Então, são muitas iniciativas. O Ministério da Saúde está instalando uma secretaria extraordinária de enfrentamento à pandemia da Covid-19. Nós teremos os principais especialistas do Brasil conosco, das sociedades científicas, os consultores do Ministério da Saúde. Nós vamos publicizar os dados de maneira muito clara para que a sociedade brasileira
possa compreender o momento epidemiológico que vivemos em relação da doença, né? E, por fim, ratificar e agradecer ao senador Rodrigo Pacheco, que lembrou o apelo que fiz na nossa reunião acerca do comportamento da sociedade brasileira nesse grande feriado. Nós sabemos que nos grandes feriados há possibilidade de aglomerações desnecessárias. As pessoas devem observar o uso de máscaras. O uso de máscaras é importante, é fundamental. Devem guardar o distanciamento entre si para que essa doença ela não se transmita na velocidade que vem se transmitindo. Então, são várias ações. Se fizermos todas essas ações de maneira efetiva, nós vamos ter melhores resultados. Medidas extremas, elas nunca são bem vistas pela sociedade brasileira e elas têm dificuldade de adesão. Então, vamos fazer, cada um, a nossa parte. O compromisso de cada um dos brasileiros, usar a máscara, disciplinar os transportes públicos. Já estamos discutindo com o Ministério da Infraestrutura a adoção de políticas nos transportes públicos que possam resultar no menor potencial de contaminação das pessoas nos transportes públicos que são usados pelos trabalhadores brasileiros. Ou cuidar da saúde de cada um, fazer com que o Brasil vença a pandemia, fazer com que a nossa economia possa se recuperar, eu acho que é um anseio de todos. O papel do Congresso Nacional é preponderante, aqui representado pelos dois principais líderes. O deputado Arthur Lira tem sido uma figura muito importante porque ele, de maneira muito própria e prática, aponta pontos que nós devemos enfrentar. E, deputado Arthur Lira, muito obrigado pela sua contribuição e o seu aconselhamento e vamos seguir em frente e vencer essa pandemia.